Shalom, família querida, família da internet. Que prazer e que honra estar aqui com vocês, falando de algo que eu amo tanto, que é a palavra de Deus. E hoje, de uma forma tão especial, falando de uma mulher que é citada de forma muito breve nas Escrituras. E por isso, pode ter sido por este motivo, que muitas vezes ela passa por nós desapercebida. Ela nos mostra como Deus se agrada em usar pessoas muitas vezes que não desempenham um papel principal na história, é apenas um coadjuvante, mas que sua participação na missão faz toda a diferença no resultado. Eu quero falar de uma mulher extraordinária chamada Jeozabeate, e também é conhecida como Jeozeba. Queridos, há muito tempo atrás, Deus faz uma aliança com Davi. Ele disse, olha, jamais ficará um sucessor, o seu trono jamais ficará sem um sucessor da sua linhagem, se eles permanecerem presentes na minha presença. E após a morte de Davi, nós vimos que Salomão pega o poder, e infelizmente o final da carreira dele foi um fracasso, porque ele se entregou à idolatria. Então o reino que era unificado, ele se divide em dois, tribos do sul, tribos do norte, e nós vemos ao longo da história alguns reis se destacando pela crueldade, pela idolatria e desvio doutrinário, como foi o caso de Acabe, o conhecido rei que se casou com Jezabel. Porém, nós também vemos reis que se destacaram por sua posição devota a Deus, como foi o caso do rei de Judá, Josafá, tataraneto de Salomão. Contudo, ainda que Josafá adorasse e andasse nos caminhos do Senhor, ele fez aliança com pessoas ruins. Ele casou seus filhos com as filhas de Acabe com Jezabel. Então, finalmente chegamos em 2 Crônicas 22, em que o texto narrado após uma série de eventos diz que o rei Acasias, herdeiro de Judá, descendente de Salomão com Acabe e Jezabel, ele toma o poder no trono de Judá, e ele é aconselhado pela mãe dele, que era uma víbora chamada Atalia. E aí, então, ao desenrolar da história, Acasias morre, e a mãe dele, que era uma víbora, a Atalia, o que ela faz? Ela decide usurpar o trono de Judá, matando toda a descendência real da casa de Davi. Ou melhor, quase toda. Porque é aqui que essa mulher extraordinária entra na história. Aparece Jeozabeate, uma mulher corajosa, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada, e ela decide atrapalhar as intenções de Atalia, fazendo com que os propósitos de Deus se cumprissem quando ela resgata o seu sobrinho e o esconde no templo. Seu sobrinho, Joás. Joás foi escondido no templo em Jerusalém por Jeozabeate. E no 7º ano de vida de Joás, o esposo de Jeozabeate, o sacerdote Joiada, ele toma uma decisão. Ele convoca todos os comandantes militares de Judá e declara: este é o filho do rei que está morto. O nome dele é Joás. E ele precisa reinar para que Deus possa cumprir o que prometeu aos descendentes de Davi. Então Joás é levado ao templo em Jerusalém, e depois de Joás receber em seus braços, pequenininho de 7 anos, as escrituras sagradas, ele é coroado como rei de Judá. Oh, aleluia! Joás reinou 40 anos em Judá, e depois nunca mais se ouviu falar da tia dele, a Jeozabeate. Muitos acreditam que o papel dela foi apenas proteger o menino Joás. Mas, queridos, ela não só protegeu o seu sobrinho de uma usurpadora assassina, mas ela protegeu a aliança que Deus tinha com Davi. Jeozabeate era filha e neta de reis. Ela poderia tranquilamente atrair holofotes para si mesma, glórias para si mesma. Contudo, ela abre mão de pompas e méritos, e ela coloca a sua vida em risco para trilhar um caminho difícil, mas o correto. Ela escolhe andar na contramão do mundo, ela escolhe andar em direção contrária às influências daquela época, mostrando para mim e para você que Deus a colocou em lugares estratégicos, e ela soube valorizar o que havia sido colocado nas mãos dela pelo Senhor.
Ela era esposa de um sacerdote e ela o honrou aprendendo com ele sobre a palavra de Deus e sobre a aliança que Deus tinha com o povo hebreu. E também, ao esconder o sobrinho no templo em Jerusalém, a Jeozabeate, ela dá ao seu marido a oportunidade de ensinar ao futuro rei de Judá princípios do eterno. E mais tarde deu a honra ao seu marido de consagrar ele como rei de Judá. E por mais que Deus tenha o controle de toda a situação, queridos, Jeozabeate, ela não esteve só disposta a abrir mão do que era a vontade dela, mas ela viveu para cumprir a vontade de Deus. E se ela não tivesse feito isso, a história não seria a mesma. Então eu aprendo com Jeozabeate. Ela me inspira a pensar no seguinte: eu tenho buscado holofotes para mim ou viver o propósito de Deus? Eu tenho influenciado a minha geração ou a geração deste mundo tem me influenciado? Eu tenho escolhido fazer o que é certo ou o que é bom para mim? Eu tenho valorizado o lugar que Deus me colocou e procurado fazer a diferença onde eu estou? E para finalizar, através das minhas atitudes, minha família tem sido honrada? Jeozabeate nos ensina em que em Deus o nosso trabalho sempre será reconhecido, terá valor e produzirá resultados valiosos. Por quê? Porque é Ele que rege todas as coisas, independente de nós estarmos trabalhando nos bastidores da história. Jeozabeate nos ensina a fazer a vontade de Deus onde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Então que hoje possamos nos alegrar com a história dela e nos colocar à disposição para que o Senhor faça em nós e através de nós a vontade dEle. Amém? Glória a Deus! Aleluia!